Segundo capítulo de número 9, a rainha de Sabá visita a Salomão. Nós sabemos que a rainha de Sabá era a rainha de um reino da África, na região da África, que atualmente é identificado como o pequeno país do Iêmen, né? Então, atualmente o Iêmen, que tu acha no mapa, era o antigo reino de Sabá. E a rainha de Sabá, que nós já tratamos no livro dos reis, ela vem fazer uma visita a Salomão, e dessa visita nós sabemos, ela vai retornar grávida do rei Salomão e vai dar origem aos judeus negros. Mas vamos lá, capítulo 9, verso 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, prática que era costume na antiguidade de se provar um rei para saber se ele realmente tinha sabedoria. Com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras e nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida, pela qual ele subia à casa do Senhor, ficou como fora de si. Quer dizer, ela ficou boquiaberta, ficou pasmada de ver tanta organização, tudo sendo feito da melhor maneira possível, bem organizadinho, bem bonitinho. A forma de sentar, a forma de levantar, a forma de andar, a forma de proceder, ali era um reflexo da sabedoria de Deus que estava em Salomão. Nós sabemos disso. Verso 5. Então disse ao rei: foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria nas suas palavras, até que vim e meus olhos o viram. E eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Quer dizer, o que eu pensava que era, ultrapassou e está sobejando. Sobrepujaste, passou, está em excesso. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Tipo assim, quem anda contigo está bem, ó Salomão, porque ele adquire também sabedoria ao ouvir e extrair da sua. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono. Pelo Senhor teu Deus, porquanto teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, e pôs-te como rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. Porque uma das características reais, em Israel principalmente, era justamente a capacidade de administração e de julgamento também. Um rei tinha que ser justo e fazer justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Grande abundância em riquezas e honra. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. Quando fala madeira de algumins, é madeira boa, madeira de lei, e pedras preciosas diversas, principalmente da região da África. E fez o rei corredores de madeira de algumins para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. Ele estava importando a matéria-prima que era de maior valor da época. Como nós sabemos que o reino de Salomão simboliza o reino de Cristo no milênio, você percebe que quando ele importa tudo isso, ele recebe de fora, mostra que no milênio o mundo terá que trazer riquezas ao reino de Cristo, ao reino messiânico. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe agradou e o que lhe pediu, além do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Veja que a narrativa que fala da rainha de Sabá, ela é bem clara no sentido de acentuar o quê? A busca dela por sabedoria, e alcançou.
e ela volta para sua terra. Como nós falamos, aqui não tem referência nenhuma à sua gravidez, mas nós sabemos que ela volta grávida de Salomão e dá origem a uma genealogia de judeus negros, descendentes de Salomão, que foram reconhecidos pelos israelitas somente algumas décadas aí atrás. Não eram reconhecidos na verdade, mas passaram a ser em virtude de Salomão e a rainha de Sabá terem tido um herdeiro, um filho, um descendente. A partir do versículo 13 fala das riquezas e da magnificência de Salomão. E era o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão, 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os príncipes da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Quando fala da Arábia, não tem a ver com a Arábia Saudita que nós conhecemos hoje, porque a Arábia aqui, na verdade, eram várias tribos, por isso que fala príncipes, porque cada tribo, a princípio, tinha o seu príncipe. 15. Também fez Salomão 200 pavês de ouro batido. O pavês é aquele escudo pequeno, pavês. Para cada pavês mandou pesar 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. O escudo já é maior, é o grande, escudo grande. Para cada escudo mandou pesar 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O marfim é a presa do elefante e o marfim é caríssimo, até hoje é caríssimo. E ele tinha marfim, o trono dele era de marfim e revestido de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro pegado ao trono, e encostos de ambas as bandas no lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Nós já falamos disso lá no livro de Reis. Os 6 degraus simbolizam o número do homem, e o 7º degrau, que na verdade é o pavimento onde estava o trono, é o 7º, que é a perfeição de Deus. O leão é símbolo da tribo de Judá. O ouro é símbolo da glória de Deus. O marfim era aquilo que havia de mais precioso no sentido de produção animal. Então, na verdade, nós temos aqui tudo que era do bom e do melhor voltado para o rei Salomão. E também ele fez o quê? Ele colocou 12 leões nos degraus, porque eram 6 degraus, um leão de cada lado, então 6 vezes 2, 12 leões. Mais 2 leões que tinham ao lado do seu trono, que era o trono de marfim revestido de ouro, então na totalidade eram 14 leões, era aqui no 19. Ó. E 12 leões estavam ali de ambas as bandas, sobre os 6 degraus. Outro tal se não fez em nenhum reino. Também todos os vasos de bebê do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Quando fala casa do bosque do Líbano, era a cidade estratégica de fronteira. De ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque tinha muito ouro, então a prata ficava sem valor. Porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, e lembrando que Tarsis atualmente é identificado como a região da Espanha, aquela parte de cima, tornavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro, e prata, e marfim, e búzios. Quando fala búzios, é o mesmo que búzios. E pavões, quando fala pavões, as plumas dos pavões, as penas, né? Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, para ouvirem a sua sabedoria que Deus lhe dera no seu coração. E eles traziam cada um o seu presente, vasos de ouro e vestes, e armaduras e especiarias, e cavalos e mulos, cada coisa de ano em ano. Então você imagina isso aqui, cada vez chegando mais e mais carregamentos e carregamentos e carregamentos de riquezas, de ouros, de especiarias. E aí como é que fica? Você tem que lembrar do milênio. Isso é símbolo do milênio, quando as nações concorrerão a Israel para adorarem o Rei da Glória. 24. E eles traziam cada um o seu presente, vaso de ouro, já foi. 25. Teve também Salomão 4.000 estrebarias de cavalos e carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros e com o rei em Jerusalém. Quer dizer, ele distribuiu toda essa cavalaria em várias regiões de Israel, em posições estratégicas. Mas o bom era que era só para enfeitar, porque guerra não tinha, então era tudo de enfeite.
e dominava sobre todos os reis, desde o rio, esse rio é o rio Eufrates, que corta lá em cima no mapa, até a terra dos filisteus e até a termo do Egito. Termo do Egito é até a entrada do Egito, que é em Hamate. Porque, na verdade, o que nós temos aqui é toda a dominação que Davi conquistou, passou para Salomão, que simboliza Cristo no milênio. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância, como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Lembrando que o cavalo do Egito era o melhor da época, cavalos egípcios. E eles vinham a Salomão e Salomão fazia um comércio e revendia esses cavalos. Parte tirava para si, parte comercializava. E a riqueza não tem nem como calcular. Verso 29. Os demais atos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Quando fala aqui, esse versículo fala de Jeroboão. Porque nós lembramos que Jeroboão foi aquele que primeiro se levantou contra Salomão, no período dos pecados de Salomão, que por sinal você não os encontra aqui, percebeu? Aqui nós falamos de Salomão, já está a morte dele, não aparece transgressão de Salomão, porque não era o caso, mas cita Jeroboão, e nós sabemos que Jeroboão foi aquele que conspirou contra Salomão, quando Salomão se apartou dos caminhos de Deus e automaticamente foi punido. Outro detalhe aqui, quando nós lemos no 29, aqui você cita Natã, o profeta, Aías, o profeta, e Ido também, que também era profeta. E aqui é chamado também de vidente. Vidente, profeta, era a mesma coisa. E geralmente você lê aqui, no versículo 29, fala, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, porque esses livros aqui eram livros particulares desses profetas. Então, quando fala na história de Natã, quer dizer, na biografia de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, ou seja, em tudo que Aías profetizou, e nas visões de Ido, ou seja, era o livro de Ido, chamado As Visões de Ido, a profecia chamada Profecia de Aías, e a história de Natã, que era, na verdade, uma biografia de Natã. De uma forma geral, essas escrituras sumiram. Você não tem nenhuma escritura dessa preservada, a não ser que venha a aparecer posteriormente. 30. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. Nós sabemos que Salomão começou a reinar bem jovem, e pelo menos ali tinha uns 20 anos de idade. Quando ele morre quando ele reina 40, então na verdade nós entendemos que ele morreu com aproximadamente 60 anos de idade. E dormiu Salomão com seus pais, quer dizer, morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Nós percebemos aqui que, na verdade, Salomão ele teve um reino objetivo, 40 anos, redondinho. Quem reinava 40 anos é porque tinha realmente cumprido ali uma boa tarefa. Agora, em algumas situações, nós verificamos reis que reinaram até mais do que 40 e não foram tão bons assim. Mas aquilo ali se explica porque, às vezes, quando o povo merecia o rei ruim, permanecia mais tempo no trono. Mas não era o padrão, não. O padrão é 40. 40 era o padrão de exercício de ministérios, tanto de reis como de sacerdotes também, geralmente em torno de 40. Mas esse foi o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 9.